Olá, eu sou Roberto Chiniachik e hoje eu quero falar com você sobre produtividade. Produtividade. Existem muitos recursos, existem muitas estratégias para nós melhorarmos a nossa produtividade. Eu quero ensinar para você hoje a the best, a melhor, a mais eficaz. O princípio que quando eu esqueço, eu estouro minha vida. O princípio que quando eu não utilizo, eu congestiono, eu me mato, eu fico com insônia, eu trabalho sábado e domingo e o resultado é minúsculo. Hoje eu quero falar com você sobre a lei de Pareto. Vilfredo Pareto, em 1897, deu a regra mais poderosa para aumentar a nossa produtividade, que chama a lei de Pareto, o princípio de Pareto, que é 80-20. 80-20. Eu até estou gravando esse vídeo para me lembrar, porque esses tempos eu tenho feito muita coisa e uma hora eu parei e falei, lei de Pareto, Vilfredo Pareto, 1897, 20-80. O que o Vilfredo Pareto, que era um economista italiano, percebeu? Ele percebeu que 80% da riqueza naquela época estavam na mão de 20% da população. 20% da população detinha 80% da riqueza. Vê, hoje em dia, a coisa em termos econômicos, frequentemente em alguns países é muito mais grave. Por exemplo, na Indonésia, a população da Indonésia tem 3% de chineses. 3% detinham 70% da riqueza. Aí você vai perguntar, Roberto, o que isso tem a ver? Tem a ver que se você pensar em 80-20, você vai perceber que 80% do seu lucro advém de 20% dos seus clientes. 80% do seu resultado vem de 20% dos clientes. E, provavelmente, você dedica 100%, 99% do seu tempo para aqueles 80% do seu cliente que não entrega resultado. Sabe, aquele tipo de cliente que você se mata para agradar, nunca está satisfeito e nunca resolve nada. Então, por exemplo, network. 20% dos seus resultados, 80% do seu resultado vem de 20% das pessoas que são significativas na sua vida. E o que você faz? Você dedica 99%, você, eu, numa fase como essa, nós dedicamos tempo com reuniões com pessoas que só querem tirar coisas da gente, são sanguessugas. Quer ver outra? 80% dos resultados vem de 20% dos seus colaboradores. Esses 20%, eles não ganham proporcionalmente ao resultado. O que você faz? Que é o problema das empresas que não tem meritocracia. Então o que acontece? Aquele sujeito que encosta o corpo, que está sempre cansado, falta, sai para fumar, esse sujeito ele ganha tanto quanto aqueles 20% que te entregam 80% dos resultados. Quer ver? 80% dos assaltos acontecem em 20% dos lugares da cidade. Se a polícia quisesse ser mais eficaz, eles iriam para 20%, olhariam essas pessoas. Então, a corrupção, 80% da corrupção acontece com 20% de pessoas, provavelmente 5, 3%. Então, eu sou um dos primeiros a falar para você, tem que trabalhar pesado, tem que se dedicar, tem que estar comprometido. Mas antes de mais nada, quando você começar o seu dia, tira 50% das coisas que você faz, de cara assim, 50%. Por quê? Porque essas coisas não resolvem nada para a sua vida, não te dão resultado. Joga fora, 50%. O certo é 80%. Mas como eu quero que você faça isso radicalmente, então olha a sua agenda de reuniões. Você vai ver que você tem um monte de reunião com gente que não acrescenta nada para você.
Você vai ver que você fica respondendo e-mail de pessoas que não agregam nada para você. Você fica lendo e-mails, 80% dos e-mails que você lê não significa nada para você, só rouba o seu tempo. Então a primeira coisa que você tem que fazer quando você determina o que você vai fazer é o seguinte: isso que eu vou fazer me dá resultado ou não dá? Se não te dá resultado, arruma alguém para fazer. Então você é um empresário. Se você tem uma condição financeira razoável, você vai olhar e você vai falar o seguinte: uma secretária, ou uma assistente, ou uma estagiária que ganhe R$ 800 por mês faz esse trabalho que eu estou fazendo. Então, o que você tem que fazer? Contrata uma estagiária, que você vai pagar R$ 800, para ela fazer esses 80% de trabalho que não te dão resultado, para você ter tempo para esses 20%. Aí a sua vida começa a andar. Então, a primeira coisa é: eu preciso fazer isso? Não. Então, os grandes executivos, os grandes médicos, os grandes arquitetos, os grandes dentistas, eles chegam nesse ponto, uma porque eles são bons, mas principalmente que eles não perdem tempo com atividades que não dão resultado. A minha mãe, já falecida, a dona Benedita, tinha uma frase que demonstrava isso poderosamente: não gasta vela com mal defunto. Tá, você está discutindo com alguém, está perdendo 2 horas do seu tempo. Isso dá resultado? Nos Estados Unidos, pessoal, os novos empreendedores, eles têm uma regra: a minha hora custa $100. Minha hora custa $100. Isso que eu estou fazendo vale $100 por hora? Não. Deixa de fazer, eu contrato alguém para fazer. Lei de Pareto. Só faça 20%. Então, hoje, amanhã, esse mês, comece a olhar e fala para você: isso me dá um resultado? Se não dá, joga fora, sem dó nem piedade. Sabe? Para de responder aqueles e-mails, para de atender o telefone celular, para de dar resposta. Não responda, simplesmente não responda. Ele quer falar com você? Quer, mas você não quer falar com ele. E aí você vai perceber como que vai limpar a sua vida, como que você vai ter tempo para namorar, curtir seus filhos, sair para jantar, porque você parou de investir sua energia, gastar seu tempo com coisas que só te cansam. Cuida bem de você, você merece. Um grande beijo.